Muito bem. Então, primeiro eu queria agradecer a vocês por terem aceitado esse convite em cima da hora. A gente divulgou hoje e é colocar para amanhã. Eu disse, não, vamos fazer logo hoje, porque vai que ajuda alguém hoje, na sexta-feira à noite. Então, nosso tema é a importância da meditação no caminho terapêutico, né? A gente vai começar um pouquinho voltando atrás. Nossa cultura, ela territorializa as tradições originárias do pensamento contemplativo, né? Então, a gente encontra o budismo como uma ciência da mente e, e não como uma cultura da mente. E esse é um ponto muito interessante, porque o budismo é as duas coisas. Ele é tanto uma cultura da mente quanto uma ciência da mente, né? É difícil contrapor os preceitos básicos do budismo, por exemplo, as quatro, os quatro pensamentos que transformam a mente, que são bastante conhecidos, né? É bastante difícil contrapor o karma, a ideia de ação e reação. É difícil contrapor a ideia de impermanência, né? Difícil. Quem tentou já não está mais aqui. É uma coisa meio grave, assim. Difícil. Difícil contrapor a ideia do sofrimento, né? Difícil. Difícil contrapor a ideia de que este momento é precioso. Porque este é o momento da ação. Esta é a vida da ação. É a oportunidade da ação. Então, os quatro pensamentos que transformam a mente na visão budista são esses que a impermanência, o karma, a vida humana e o sofrimento, né? Isso traz uma perspectiva de cultura, de uma forma de pensar a vida, uma forma de pensar o estar aqui agora, né? O que é que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu estou entendendo o sofrimento como um aprendizado, uma pedagogia da vida. Por exemplo, eu não vou fugir do luto, eu não vou fugir da morte. Não tem como, eu não posso passar a minha vida fingindo que isso não vai existir. Eu não posso passar a minha vida, né, negando a impermanência, negando que o corpo vai envelhecer, ou negando que a experiência vai mudar. Se eu forço uma visão sobre o aqui e agora, se eu projeto uma visão de isso vai ser assim, eu não estou dialogando com o aqui e agora. Eu estou forçando uma interpretação minha, pessoal, sobre o aqui e agora. Não estou respeitando a impermanência como fluxo. É difícil você fugir dessa proposta radical e cultural do budismo. E ela é cultural porque ela envolve uma mudança de perspectiva, uma mudança de cultura que a gente não consegue, né? Nossa cultura não é uma cultura budista. O nosso projeto de ego não é um projeto de ego budista.
né? Nosso projeto cultural é tentar que algumas coisas sejam permanentes, é que é aumentar o tempo de vida, é aumentar as aspirações de ter alguém, né? Buscar ter alguém, algum senso de segurança nesse mundo. Então, tem coisas aí que são de fato biológicas, né? A gente precisa segurar, a gente precisa agarrar algo para se sentir seguro. E aí o budismo é realmente contraintuitivo, porque o corpo promove um tipo de construção, um tipo de relação, e o budismo vai na contramão disso, tentando afirmar: olhe, se você se fixar aí, você vai sofrer. E é curioso porque o budismo não diz, por exemplo, não se relacione. Ele não fala, ele não diz isso, né? Só se você for querer ser monge ou monja. Mas ele não diz saia, né? Claro que algumas escolas interpretam saia da vida, né? E é claro que o Buda não nasceu numa cultura socialista, comunista. Acho que muito pelo contrário, né? Então, qual é mesmo a proposta contemplativa, né? Qual é mesmo a proposta do budismo, né? Que aí sim a gente entende o potencial da meditação budista, que é a que eu conheço, né? O potencial da meditação budista, entendendo o budismo como uma cultura da mente, não só como uma ciência, mas como uma cultura, né? O potencial do budismo é o despertar. E a gente se pergunta, o despertar para quê? E mais uma vez, a gente volta para as quatro novas verdades, para ficar um pouco redondo isso. Se você desperta para a impermanência, que é você, você começa a perceber blocos de pensamento que não são impermanentes. Você começa a perceber que há visões de mundo que você carrega que não são impermanentes. Elas se repetem. Quando você está dentro de processos depressivos, algumas pessoas citam, né, que a determinados horários que a depressão bate. Algumas pessoas falam o meio-dia, né, ou final de tarde do domingo. Mas não era para ser impermanente. Não era para ser impermanente isso. Então o budismo convida para o despertar, só que o corpo psíquico, ele tem outras ideias, ele tem outros registros, né, que não são propriamente a impermanência. A gente fala do karma, né? Então, é um conceito difícil de ser refutado. O budismo trabalha muito com esse conceito, né? Ação e reação, né? Os budistas, eles têm projetos de vidas, né? Você faz essa ação e você vai colher os frutos dela na próxima vida, né? Alguns dizem, não, vai ser nessa vida, né? E mais uma vez, o convite é para o despertar. Desperte para a verdade do karma. Desperte para a verdade da impermanência. O que é despertar? O que é despertar para a verdade da ação e reação? O que é despertar para a verdade de que tudo é fluxo?
Despertar. Desperte. Esse é um dos nomes do Buda, o desperto, né? Aquele que despertou. Em alguns textos vai se dizer aquele que detém a espada que desperta. E é despertar, talvez esse seja o mais difícil para os ocidentais, para nós. Desperte para a sua vida humana preciosa. Quando a gente vai despertar para a vida humana preciosa, a depreciação já está do lado. A raiva do pai, ou a raiva da mãe, ou a raiva da família. Já está aqui. Já tá aqui. Já chegou. Que vida humana preciosa que nada. Minha vida é pesada. As coisas não têm sentido. Trabalhar é um saco. Mas o 2.600 anos é algum tempo, né? E o budismo continua trabalhando com essa ideia de desperte. Desperte para isso. Desperte para a verdade do sofrimento. Você não vai fugir do sofrimento. Mas não significa que você deva se agarrar ao sofrimento. Olha que interessante, né? É o famoso nem trepa nem sai de cima, né? Desperte para a verdade do sofrimento. E aí a gente começa a perceber, elas começam a se comunicar entre si, esses despertares. Se eu desperto para a verdade do sofrimento, eu começo a perceber melhor as minhas ações, a sutileza, como eu olho para mim, para a minha vida humana, né? E aí esses pequenos despertares é o que vai compondo um pouco o processo do budismo, né? Essa cultura do despertar, essa cultura, né? Vou falar, a arte do budismo, e aí entra a meditação, é justamente cultive a mente do despertar. Hum, cultive isso. Cultive o mergulho profundo na verdade que é você. Essa é uma pergunta que em algum momento todos os professores budistas fazem. Quem é você? O que você, né? O que é isto? O que é isto que está acontecendo aqui? Ele, né? Todos os professores e professoras eles vão ter essa delicadeza de convidar você para mergulhar nessa, nessa linha de que história é essa que você está contando sobre você? Que perspectiva é essa que você está tendo sobre você? Então, de fato, a potência do budismo, ela se dá nesse sentido de promover uma cultura do despertar que é contraintuitiva a boa parte da nossa cultura. É contraintuitiva. Então, desde a perspectiva, né, do budismo, a contribuição é: que tal se você mergulhar e descobrir mais sobre quem ou o que é você?
mais ou menos o budismo para aí. Em alguns, você pode praticar o Tantrayana, você pode fazer rituais, você pode fazer muitas práticas, mas essa é a pergunta definitiva? Não. E o que é que isso tem a ver com o processo terapêutico? O que é que uma cultura do despertar tem a ver com o processo terapêutico? Aí a gente pode realmente entender que, afora algumas terapias de regulação, de vinculação, né, que tem mais um apoio de uma ideia de suporte emocional, né, como um regulador emocional. E isso não é pouca coisa. Não. Mas o processo terapêutico, ele é um convite ao despertar. Ele é um convite ao despertar do que é que eu estou mantendo em mim que não é adequado à minha ideia de felicidade, à minha ideia de correspondência ou à minha sensação entre o que eu expresso e o que eu sinto, entre o que eu desejo e o que eu realizo. Né? E é interessante que vocês vejam, o budismo ele pensa a nível existencial e ele promove meditações que refletem com você a nível existencial. Claro que tem uma parte terapêutica no budismo, mas a gente vai falar disso depois. E a terapia, né? O convite dela é, o convite do terapeuta não é tanto desperte, o convite do terapeuta é o que é que você quer? Pela terapia é me diga o que você quer, para a gente começar a entender o que é que bloqueia o seu querer, o que é que bloqueia a expressão do seu querer. E aí sim, você pode despertar para o que bloqueia a expressão do seu querer. E se você desperta para o bloqueio, se você desperta para o bloqueio, você passa a se sentir mais empoderado para perceber: eu quero essa pedra aqui ou não? Se o terapeuta disser: olha, tem uma pedra, ou tem duas correntes aqui, oh, oh. Se o terapeuta disser: você vê as correntes? Não, difícil ver, porque o terapeuta pode ter um conhecimento técnico ABCD, mas é diferente se você percebe, eu tenho uma corrente aqui, eu tenho uma corrente aqui, eu ando com correntes, por isso que eu pago poucas coisas. Isso significa que você despertou para o seu obstáculo, você despertou para aquilo que lhe tolhe, e agora você consegue saber se você quer conviver com as correntes ou se é possível tirá-las. Às vezes é um plug. Né? Tá livre, meu. Não sei se vocês viram.
No Melted Videos é uma criança, eu não sei se foi no Melted, foi o Saquinho de Lixo, não sei. É uma criança com a mão dentro de uma garrafa, chorando. Aí você vê, meu Deus, por que eu não quero garrafa? Aí a criança vai tirar a mão. A criança faz uma pegadinha. Isso é sobre os bloqueios? Isso é prender e soltar, né? Às vezes eu gosto de corrente, né? Uma coisa assim meio mazô na cama. Me amarra. É possível, mas eu quero andar com as correntes. Hum, hum. Então, o campo terapêutico, ele avançou muito, né? A percepção de que hoje em dia se fala muito do trauma, se fala muito o campo psicodélico cresce cada vez mais, se multiplica a capacidade que você tem de ter recursos para perceber qual é o seu ponto. A gente no Meditando trabalha muito com grupos e é muito interessante, né, ver o que é que me impede de estar me expressando como eu quero. O que é que me mexe? Por que é que eu sinto essa raiva? Por que é que eu sinto essa agonia aqui? É o caldeirão que eu tô dentro e não vejo, e ele segue movendo. Então, o objetivo terapêutico, vamos pensar assim, é que você comece a perceber, é você ter uma visão um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada do que é você. Você começa a perceber se essa forma de ver segue, o resultado é esse. Se eu continuo olhando para mim como um ser que só trabalha, é provável que em algum momento eu vá ter uma compulsão, simplesmente porque o corpo, ele é mente, ele é emoção e ele é relaxamento. Não consegue fugir muito disso, né? Então, o processo terapêutico, ele vai todo por aí, quer dizer, olha, como eu te ajudo a ver, ou como o grupo ajuda, a ver como você se obstrui, como determinadas crenças facilmente surgem entre você e o outro, quase como mágica, quase como um campo, uma membrana encantada que filtra a sua, o seu ir e vir. E é nesse sentido que a meditação, né, os processos budistas, eles contribuem bastante com o campo terapêutico, porque a gente está falando de uma cultura que tem 2.600 anos, não só o budismo, né, o yoga, o Vedanta, as tradições de conexão, né, com com a realidade tal como ela é, eles ajudam muito você a perceber, opa, é assim, é assim que eu não acredito na impermanência. É assim que eu desconsidero os efeitos dos meus pensamentos, das minhas ações.
É assim que eu perco a possibilidade de me ver como precioso, único, singular, a cada momento, cada momento. É assim que eu esqueço, né, que o sofrimento está aí. Eu me torno invulnerável, me fecho. Ou me abro demais e agarro o sofrimento e digo, você é meu. É assim que eu faço. Então, o budismo e as tradições enraizadas em verdades, né? A tradição iorubá, verdades sobre a contemplação profunda, eles ajudam muito esse sujeito ocidental tentando se achar a dizer, cultive o campo do despertar, esteja no campo do despertar, esteja. É aqui agora. O que é que surge aqui agora? Não existe budismo sem aqui agora, não existe grupo terapêutico sem aqui agora, não existe relação terapêutica sem aqui agora. Aqui agora. Costumo fazer um retiro que dura 3 dias mais ou menos. Um retiro muito estrito, muito estrito. E o retiro se passa 3 dias você respondendo, me diga quem é você, me diga o que é você, ou se acolhendo tal como você é, me diga o que surge. Algumas perguntinhas, né? Você passa 3 dias com isso, em grupo, em duplas. Só há um lugar, o aqui e agora. Porque eu posso estar com a minha dupla e dizer, eu sou o João, eu vim de não sei de onde, eu tenho tais problemas. Isso é bonito nos primeiros 5 minutos. Aí, nos segundos, depois eu escuto a pessoa, vejo a minha parte de novo, eu posso dizer, eu esqueci de dizer que eu adoro jardins e quadrinhos. E eu sou essa pessoa, e adoro a natureza, e adoro... eu tenho que dizer também, eu tenho muito trauma, sofri muito. Chega um momento que você começa a reparar que estou trazendo algo que não está aqui. Estou contando uma história. E eu posso dizer, se eu estou aqui agora, os seus olhos me lembram, me conectam com a dureza, seus olhos compassivos me conectam com a dureza que eu me trato, ou que eu venho me tratando. Eu estou no aqui agora, agora. Eu cheguei e pode vir memória, pode vir coisas, pode vir muita coisa. Mas eu estou com você, eu não estou com a minha agenda sobre você. E assim você começa a perceber, uau, o que me desperta estar aqui agora? A psicanálise, por exemplo, você fala, 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 fala. Até o momento que você percebe a quem eu estou falando. Como é que eu me adequo para falar para alguém? Quem é esse alguém que eu me adequo, mudo minha narrativa? Você, aí vem um grande insight psicanalítico que é, uau, aqui agora eu estou contando para essa pessoa como se ela fosse meu pai, ou como se ela fosse minha mãe, ou meu avô, ou meu.
Aí vem muita coisa. Vem muita coisa. E agora eu estou fazendo isso. Essa é a dupla transferência e contra-transferência, né? Que é o creme de la creme da psicanálise, para os que gostam. Cultura do despertar. Esse é o nosso ponto. O budismo, ele tem seu aspecto terapêutico, né? De vários sentidos. Eu não vou entrar muito nisso. Mas, por exemplo, eles vão perceber muito na medicina budista chamada Sowa Rigpa, a budista tibetana, né? Que é de onde eu conheço. Eles vão se deter muito como é que essa pessoa está no seu fluxo. Fogo, água, terra, ar, espaço. Como é que essa pessoa está nas suas relações, na visão dela com ela mesma? Ela está se espalhando muito quando o assunto é outro, e ela se abre, sem reservas. Ela se fecha como uma rocha. Ela impõe logo o jeito dela. Ela dissocia como se a alma não tivesse dentro do corpo. Ela fica muito ativada, como se o vento estivesse borbulhando. O que acontece com essa pessoa? E aí o interessante é que no campo terapêutico, o, o, o médico precisa ter o despertar para ajudar a pessoa a equilibrar o que está em desequilíbrio. Porém, né, isso é a prática da medicina tibetana e é muito vasto, muito vasto. Porém, a outra prática que a tradição enraizada do budismo faz, é uma prática de purificação chamada Vajrasattva. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele diz, olha, repita esse mantra 100 mil vezes. É uma grande medicina. Ele diz, esse é o grande médico. E quando você vai recitando o mantra, visualize os seus 5 pontos: cabeça, garganta, peito, abdômen, sexo. E nos seus 5 pontos estão os seus 5 venenos: raiva, desejo, ignorância, orgulho, inveja. Quando você vai recitando o mantra, e é um mantra longo, sinta que o Buda está aqui e ele derrama o néctar que purifica completamente os seus venenos do topo da sua cabeça. E você solta. Porque o que é interessante nessa prática é que você começa a pensar nos seus venenos e a se conectar com os seus venenos. E você começa a perceber que você é invejoso como o diabo, que você é raivoso, você teve processos de raiva, você teve processos de desejo, de ignorância, né? De orgulho muito forte. Aí você percebe que você teve isso no seu corpo, na sua energia, na sua mente. E você começa a se dar conta, muito parecido com o processo terapêutico. Você começa a se dar conta, a despertar para como a sua mente pode construir aspectos negativos. É assim que eu construo essa visão orgulhosa ou depreciativa. E o Buda derrama lá e você, uau! Então, mais uma vez aqui, né?
é a partir de uma cultura do despertar que eu começo a ter insights. Ter insights. Só que na nossa cultura há um problema, porque a gente aproxima do budismo, por exemplo, a gente se aproxima da meditação sem entender que ela faz parte da cultura do despertar, sem compreender que ela faz parte de uma ânsia por mais clareza, mais, mais capacidade de ver as suas aflições e de superá-las, né? Então a gente termina tá fazendo um pouco de confusão, né? Se aproximando do budismo como uma identidade, muitas vezes como uma regulação, né? De "Tá tudo bem aqui comigo", né? Isso é maravilhoso, maravilhoso, né? Ter um lugar que você se sinta mais coerente com as crenças, né? É maravilhoso, mas tem sempre esse risco, porque é uma cultura do despertar, é uma cultura de mais gentileza, é uma cultura de mais soltura de peso, de mais liberação de peso. Você vai ficando mais leve. E às vezes a gente está no budismo e a gente vai ficando mais pesado. Ou a gente encara a meditação como algo, não, porque eu vou fazer essa meditação, eu vou me purificar disso e daquilo, usando muito o processo como uma ciência muito não dura, mas muito algo que vai deixar você purificado. Mas purificado não é a mesma coisa de desperto. E isso não é só com o budismo, né? Com toda a cultura espiritual, né? Hoje muita identificação com a cultura espiritual, como se ela fosse algo, um produto, né? Uma água sanitária que você fosse passar e fosse ficar tudo bem no final. Mas isso não é a cultura do despertar. A cultura do despertar é que você continue, né, cultivando, habilitando o despertar mais e mais na sua vida. Hoje em dia, por exemplo, eu acho que as pessoas, para se aproximarem do budismo, eu, João, pobre mortal, é bom que elas façam trabalhos emocionais antes, que elas entendam o potencial da mente antes, né? O potencial das marcas, das dores que elas carregam antes do que chegar na prática de meditação sem sem esse, sem perceber minimamente os seus próprios obstáculos, seus próprios obstáculos. E no sentido terapêutico, é, a gente também tem como fazer do processo terapêutico uma enganação, ou uma contação de história, ou um desejo de diz para mim que vai ficar tudo bem, ou interpretação maravilhosa, e os terapeutas podem fazer interpretações maravilhosas. Mas isso não é suficiente, né? Porque é você mesma, você mesmo que precisa perceber as correntes.
Senão você não consegue sair. O terapeuta consegue tirar você, eventualmente, mas você não consegue sair. E aí é muito interessante como o budismo se aproxima do campo terapêutico, né? Que é, seja você aquele aquela que conhece a mente. Só que no nosso caso terapêutico é, seja você aquele que conhece como você limita a mente, como você limita a sua expressão, como você se limita, como você se engana. Como é que você se engana? Como é que a mesma história vem? Em que momento da sua vida foi importante contar essa história, essa perspectiva sobre você? Em que momento foi mesmo isso? O que é que está por trás? Qual medo? Qual receio? Se você não contasse essa história? Onde você viu na sua casa, na sua família, contarem uma história parecida ou a mesma história antes? E a gente começa, uau! Quando é para cuidar de mim, eu dissocio. Eu entro em dissociação. Quando é para falar de dinheiro, eu travo. Quando alguém me deseja, eu não sei o que fazer. Então você começa a perceber. O que que aconteceu na intimidade? Como é que eu me protegi, fazendo com que tudo desse errado? Quem fez isso antes de mim? Como seria dar certo? Se você tem os dois mundos, e eu realmente recomendo a vocês, eu não vou ser falso, eu realmente recomendo a vocês. Se vocês tiverem um processo espiritual, budista ou outro, né? O processo terapêutico vai ficar muito rico, porque, claro, se você tiver sorte, porque tem pessoas que quando encontram o processo espiritual, encontram gente muito louca e muito beata e horrível. Mas, bom, ou muita gente que quer ser amigo, mas não quer despertar. Também é um problema. Também é um problema. Se você tiver sorte, você vai poder perceber que você é uma pergunta aberta e a vida é muito interessante sendo uma pergunta aberta. E você pode ser um desejo aberto. No fundo, a terapia é sobre desejo. Você é um desejo aberto, né? Hashtag Freud. Saudades. Você é um desejo aberto. Você pode unir pergunta e desejo. Parece interessante.
E entrar na cultura do despertar. Uau, hum, uau. E esse pode ser um bom caminho? Yeah, pode ser um bom caminho. É isso, pessoas. Agora eu queria saber se vocês têm dúvidas, reclamações, questionamentos. Se vocês não tiverem, vão me deixar deprimido, vai ser horrível. Vocês acham que ficou claro? Pelo menos isso, né? Hum. O objetivo, quando vocês pegam um objetivo terapêutico, é que você esteja aqui, o outro esteja aí, e você consiga dizer oi, e o outro diz oi. Basicamente é esse. Esse é o objetivo terapêutico. Ah. Aí o outro diz, você quer? Aí o outro, você pergunta, você quer? O outro diz, quero. Aí você, eita, eu também quero. Ou você diz, você quer? O outro diz, não quero. Você diz, poxa, eu queria. Ok. Esse é o objetivo terapêutico. É você ser capaz de olhar assim para a vida, para o sim e para o não. Mas aí vem a mente, como é que eu faço para você me querer? Como é que eu faço? Ai, mas você disse não. Mas aí vem as associações mentais, né? Que a gente nem percebe. E aí o objetivo terapêutico vai ser também, olha, perceba, é só um não. De onde é que vem as outras coisas? É teu ou não é teu? Ou é mamãe, papai, família, cultura, sociedade, machismo, homofobia, racismo? O que é teu? O que é que não é teu? Muito bem, vamos para as perguntinhas que vocês botaram no chat. Luciana Naira, qual é o nome da medicina boutique? Soa Rigpa é o nome dela. Eu vou colocar aqui para vocês. Soa Rigpa. A terapia serve para ajudar a ver os karmas? Ajuda muito, ajuda muito. A ver padrões de karma, né? Karmas relacionais, karmas emocionais, né? Karmas, tipo, dentro da relação eu sempre faço isso, né? Ou eu me fecho demais, ou eu me abro demais, eu me distancio, ou eu quero apressar. A gente começa a perceber muitas coisas assim no processo terapêutico. Nos dias mais difíceis do processo terapêutico, uma sessão de exorcismo. Nos dias mais fáceis, é uma dança. Mas é isso. A gente está aqui para isso. E os grupos também. Os grupos são muito potentes, muito potentes.
E aí, gente, mais dúvidas? Ah, olha aqui, Isadora. Porque mesmo em terapia ou em práticas espirituais, mesmo fazendo terapia, a pergunta é essa, né, Isa? Ou em práticas espirituais nos abrimos para pessoas que nos fazem mal, fazendo para que a gente se abre. Porque a gente não viu que não tava, uma parte minha que estava tomando conta do processo, estava focando outros aspectos daquele ser, ou relativizando, ou se colocando na posição de cuidadora, ou priorizando o afeto em detrimento a outras coisas, ou a esperança, né? Tem gente que gosta de se relacionar na esperança de que a pessoa vai melhorar. Dizem que é, dizem que é péssimo, né? Dizem que é péssimo. Eu nunca fiz isso. Mentira. Já fiz. É horrível, horrível. Ah, só vem raiva na relação. Só muita raiva. O outro, é claro, nunca vai. Nunca. Esse dia não chega. Não chega. Então a gente, né, alguma coisa em mim ali oculta, uma parte minha está ali e uma parte minha está ocultando aquele processo. Se vocês pegarem os tibetanos, por exemplo, eles são exaustivos com o campo da purificação. 100.000 vezes, não sei quantas vezes. E é pouco. É pouco, eles dizem, é pouco. Porque né, a mente engana muito. Então, em terapia, a gente precisa estar atento. Qual parte da pessoa está falando e o que que ela está contando, né? E como é que eu posso, às vezes é difícil, mas como é que eu posso sinalizar algo que, opa, ó, eu queria falar com a parte que não está aqui. Eu queria falar com aquele que não está vindo, né? Isso no grupo é muito interessante, que é quando, às vezes vários, às vezes uma pessoa sinaliza, você está vendo isso? Você está prestando atenção nisso? Né? É muito interessante. É, então, Isa, a pergunta vai meio por aí, que é a resposta, né? Que é alguma coisa em mim, alguma parte minha estava priorizando enfatizar, enfocar alguns aspectos e não outros. E aí, às vezes, quando a gente se percebe, muitos descrevem a ressaca. Uau, há quanto tempo eu vivi uma relação abusiva, há quanto tempo eu vivi uma relação tóxica. Alguns começam a odiar a pessoa, né? É muito interessante isso. Alex, tenho dificuldade em identificar em que momento o trauma se deu na infância. É necessário? Não, não é necessário. É necessário saber o que que o trauma fez. Isso é necessário. Quer dizer, quais foram as reações, que partes tuas surgiram a partir da agressão. Aqui, todo mundo aqui é traumatizado. Hoje é sexta-feira à noite, não tem ninguém aqui que não tem trauma. Não existe na nossa cultura pessoas não traumatizadas. O trauma também tem um pouco de fetiche agora, né? Ah, no trauma, não sei o quê. Terapia do trauma, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo é traumatizado. Mas é importante, Alex, saber como é que eu reagi. Por exemplo, eu desenvolvi uma parte compulsiva, eu desenvolvi uma parte carente, eu desenvolvi uma parte muito crítica, muito analítica, né? Eu desenvolvi o que foi que o trauma fez, né? Para sobreviver, o que é que meu corpo fez para sobreviver ao trauma? O que meu corpo fez? Então, a cultura do despertar, ela está interessada nisso, né? O que é que meu corpo fez? Por isso que eu sinto assim.
Por isso que eu sinto assim. Por isso que eu faço isso. Por isso que eu faço isso. Por isso que eu me julgo tanto. Porque eu tive uma casa disfuncional. Pai ou mãe alcoolista, por exemplo, partes analíticas, partes workaholic ou muito trabalhadoras surgem muito facilmente. É um exemplo, né? Um exemplo. Eu tenho que trabalhar para não ficar aqui, né? E eu tenho que raciocinar como lidar com o meu pai ou minha mãe, só que eu só tenho 8 anos. Brigas também são gatilho para surgir partes analíticas, críticas e por aí vai. Alguma dica para atravessar a dissociação e o medo de sentir? Às vezes preciso chocalhar e afirmar em mim mesmo, tá tudo bem, é seguro sentir. Chore, grite, sinta. Hum. Aqui já tem uma parte analítica, né? Alguma dica para atravessar a dissociação e o medo de sentir? Pense menos. Perceba quando você está pensando, analisando a experiência. E respire, solte. Eu acho que chacoalhar não, mas se ser gentil e dizer, ok, ok, eu estou pensando muito. Foi muito importante pensar muito. O que é que pensar muito me protegeu? O que é que analisar tanto me protegeu? Hum, ah, não lutar contra a dissociação, não lutar contra o que está acontecendo, mas integrar, né? Mas perceber e dizer, ok, é assim que eu faço. Ok. E aí sim, e essa frase tão bonita, tá tudo bem, é seguro, né? Que o corpo sente, todo mundo sente. Só que se o sentir foi motivo de ataque ou de agressão, as partes analíticas e racionais vêm, as partes cuidadoras vêm querendo cuidar de todo mundo também. Então, a gente volta, né, para esse lugar. Muito bem. Alguns rostinhos conhecidos aqui. Bom é que eu envelheço eles também. Mais alguma coisa, gente, que eu possa ajudar hoje? Não? Amanhã, deixa eu ver qual é o tema. Amanhã o tema é. Amanhã o tema é por que precisamos rever nossa visão sobre a compulsão e os processos aditivos. Hum, Faltou botar procrastinação, que também é prima da galera. Muito bem, então, esta forma corpórea se desfaz. Obrigado, obrigado a todos e a todas. E quem quiser vir amanhã, venha. Estaremos aqui. Mesmo link, mesmo horário. Obrigado, obrigado, obrigado. Agradeço demais, demais. Agradeço. Tchau, Xixa.